Bom dia, meus irmãos. Durante esse período que nós estamos passando, em virtude dessa pandemia, nós temos ouvido falar-se muito sobre a questão que esses acontecimentos estão relacionados à vinda de Jesus. E alguns pastores estão se propondo a dizer que isso é uma característica, uma evidência que Jesus está às portas. Diante disso, eu entendi a necessidade de estar compartilhando com os irmãos um texto que se encontra em Marcos, capítulo 13, do verso 1 ao 13, que fala sobre a vinda de Jesus. Vamos então tentar compreender esse texto, juntos analisarmos esse texto que fala sobre esse assunto. Como sempre nós temos a prática, eu sugiro aos irmãos que ao estar ouvindo aqui essa palavra, o faça através da sua Bíblia aberta, com a sua Bíblia aberta, conferindo versículo por versículo, para que juntos possamos então compreender esse texto. O texto se encontra em Marcos, capítulo 13, do verso 1 ao 13. Assim diz o texto. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis odiados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, a Tua graça, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que verdadeiramente, ao transmitir a Tua palavra, Tu possa me auxiliar, para que eu edifique, ó Pai querido, a Tua igreja, e que ela seja, Pai querido, alcançada pelas verdades da Tua palavra, e assim, ó Pai querido, nos atermos ao que o Senhor nos ensinou. Usa-me em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vemos aqui que esse texto, ele revela alguns acontecimentos que irão preceder a vinda de Cristo. Não obstante esse texto ele estar aqui repleto de informações verdadeiras, visto que estão na palavra de Deus, visto que foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. E esse texto então nos traz segurança em relação aos fatos, no que diz respeito à segunda vinda de Jesus. Não obstante esses fatos serem verdadeiros, nós não podemos nos aventurar em dizer quando ocorrerá a sua vinda. Nós não temos como afirmar isso, pois nesse mesmo
capítulo, do verso 31 ao 37, assim está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Tendo isso em mente, nós não iremos então nos ater sobre a segunda vinda de Jesus, no que diz respeito quando isso irá ocorrer. Mas seria mais sensato da nossa parte nos atermos no que Jesus ele nos ensina em relação a qual será o comportamento dos cristãos, pois isso realmente assim nos interessa. Qual deve ser a nossa conduta? De que maneira nós devemos nos comportar em relação a todas essas coisas que estão ocorrendo? Vamos então a partir desse texto. O verso 1 e o verso 2, assim está escrito: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos de Jesus, eles estavam ali vislumbrados com a beleza do templo. E Jesus diz que aquele templo, aquela estrutura, seria todo derrubado. Que o símbolo da fé deles, o local geográfico onde eles invocavam a Deus, seria ali destruído. Não obstante aquela beleza, não obstante toda aquela fortificação, tudo aquilo não teria proveito algum. Tudo aquilo seria derrubado. Olha o que diz João, capítulo 4, do verso 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esses ensinamentos de Jesus é muito relevante para esse momento que nós estamos vivendo. Que não é o templo, o local onde nós devemos invocar, cultuar e buscar a Deus. Nós temos o Espírito Santo, e é em espírito e em verdade que nós devemos adorar a Deus. No local onde você se encontra, na sua casa, no seu quarto, com a sua família, aí é o local onde você pode se reunir para buscar, para invocar a Deus e para adorá-lo. Não é o templo o lugar como referência de busca de Deus, mas sim quando nós estamos com o coração aquebrantado, verdadeiramente nos submetendo ao senhorio de Cristo e o adorando e o buscando. Aonde quer que nós estejamos, nós temos essa condição de adorarmos a Deus, e não necessariamente em um local geográfico. É isso que ensina aqui o verso 1 e o verso 2. O verso 3 e o verso 4 continua dizendo: e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Em particular, Pedro, Tiago, João e André lhe fizeram então duas perguntas. Jesus ele fala que o templo todo seria destruído, e eles querem saber quando irão ocorrer isso. Mas é interessante que aqui eles fazem duas perguntas para Jesus no verso 4.
A primeira é: dize-nos, quando serão essas coisas? Quanto a esse questionamento em relação a quando iria ocorrer, Jesus ele deixou bem claro a sua resposta. Olha o verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus, ele mostrou, deixou bem claro que não há como nós sabermos em relação à sua vinda. Por mais que pessoas tenham se proposto agora a afirmar, a dizer que a vinda de Jesus está próxima, isso é somente especulação. Não temos como afirmar isso. Jesus, ele mostrou em sua palavra. Eu repito aqui no verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vejamos agora a segunda pergunta, o segundo questionamento dos discípulos. Também no verso 4, eles perguntam: e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Em relação a essa pergunta, Jesus se detém em responder a esse questionamento, ou seja, em relação aos sinais que iriam preceder a sua vinda. Isso então ele passa a falar. Jesus, a partir então do verso 5, ele mostra que haverá dois grupos de cristãos. Dois grupos de cristãos. Um do verso 5 até o verso 8, e a partir do verso 9, um segundo grupo de cristãos. Vejamos aqui esse primeiro grupo de cristãos que irá surgir, do verso 5 e o verso 6. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse primeiro grupo são aqueles que serão enganados, irão seguir um Cristo falso, não é o Cristo verdadeiro, não é o Senhor Jesus Cristo. Esse grupo de pessoas, eles continuarão se vendo como cristãos. Por quê? Porque eles não deixarão a igreja, eles não deixarão de ler a Bíblia, eles continuarão a participar dos cultos, eles continuarão a seguindo um Cristo, pois eles irão seguir um Cristo que virá em nome do Cristo verdadeiro. Por isso que eles ainda se veem como cristãos. Veja bem, eles não irão deixar a igreja, eles não deixarão a Cristo, eles não deixarão a fé, eles não irão abandonar e ir para uma seita, ou irão para outro tipo de religião, de forma alguma. Eles continuarão seguindo a Cristo, mas um Cristo falso, um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, do verso 21, verso 22. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essas as características desses que se dizem cristãos. Veja bem, eles não irão abandonar a Jesus. Inclusive, eles terão uma boa teologia, pois eles chamarão a Jesus de Senhor. Haverá no meio deles profetas que falarão em nome de Jesus. Haverá no meio deles, dessa igreja, uma repúdia ao diabo, e maravilhas será feito entre eles. Tudo isso demonstrando que esse grupo de pessoas continuarão nas igrejas, servindo a esse Cristo. Não o Cristo verdadeiro, mas servindo a esse Cristo. A esse Cristo que será feito segundo a imagem, a semelhança daqueles que o seguem. É um Cristo que irá satisfazer o ego deles. E para tanto, esse grupo de pessoas terão então pastores que irão servi-los a contento. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles irão procurar então uma igreja, onde terá ali um pastor, que irá pregar para eles o que eles querem ouvir. Porque a pregação, de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com a palavra de Deus, a palavra verdadeira vai fazer com que os ouvidos deles, é como que tivesse ali um comichão, tivesse ali algo que eles não irão suportar. Por isso irão sair das igrejas e irão para outras igrejas, de acordo com pastores que falam, que pregam segundo o que eles querem ouvir. 2 Pedro 2, verso 1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O que eles irão negar é o senhorio de Jesus. Eles irão negar obediência a Jesus Cristo. Eles irão negar se submeter à palavra de Deus. É isso, por isso que eles estarão indo para outras igrejas, que pastores que pregam segundo o que eles querem, porque eles irão negar o senhorio de Jesus. Esse grupo de pessoas irá surgir em nosso tempo. Pessoas que serão enganadas, irão servir a um outro Cristo. Continuemos aqui no verso 7 e no verso 8. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Em meio a essas guerras, aos terremotos, às fomes e tribulações que irão ocorrer, no qual irá preceder a vinda de Jesus, vejamos aqui o que Deus, o que a palavra nos ensina, o que Jesus Cristo, ele requer de nós. No verso 7, ele mostra aqui, que não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Essas coisas, segundo aqui o verso 8, serão somente os princípios das dores. Em meio às tribulações, em meio a essa pandemia, em meio aos terremotos, em meio a todo o caos que está ocorrendo, o que Jesus ele espera de nós é que nós confiemos nele. Não venhamos nos alarmar, não venhamos nos perturbar, porque, enfim, nós não temos como dizer que Jesus está às portas e que isso realmente será o fim. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, estamos vivenciando um caos, mas não necessariamente isso comprova, corrobora que será o fim verdadeiramente. É interessante que essa mesma palavra que nós encontramos aqui no verso 7, não vos perturbeis, nós vemos ela proferida ali por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, onde Paulo nos fala acerca da segunda vinda de Jesus. Olha o que está lá em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entenda, não devemos estar alarmados em relação a esse caos,
Se nós olharmos para a história da humanidade, já houve vários outros momentos de guerras, vários outros momentos de fome, de terremotos em várias épocas e localidades. E sempre o Senhor Jesus Cristo, sempre Deus guardou a sua igreja. É essa que deve ser a nossa confiança, de nós estarmos olhando para Deus, aquele que nos guarda, que nos protege, não obstante o caos, não obstante o momento que estejamos passando. Hebreus capítulo 13, o verso 5, o verso 6, o verso 8 e o verso 9, parte A, assim nos diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Não se deixe levar. Não esteja se movendo, quer por epístola, quer um profeta, quer alguém venha falar em nome de Jesus, como se realmente a vida de Jesus estivesse próxima. Não vai ocorrer assim. Não será dessa forma. Não necessariamente por causa desse caos que estamos passando que Jesus está próximo. Mas o que nós devemos aprender com esse caos é que Jesus está conosco. Ele irá nos amparar. Ele irá estar conosco todos os dias, nos assistindo, protegendo a sua igreja. Que nesse momento de tribulação, que os nossos corações estejam realmente confortados com a convicção, com a fé, que Deus estará nos amparando. Agora, a partir do verso 9, nós vemos aqui que Jesus ele começa a falar do outro grupo de pessoas. Esse primeiro grupo é aquele que irá ser enganado, que realmente irá servir um outro Cristo, que em meio a esse caos, ele vem como uma oportunidade para abandonar a fé genuína, irá seguir um outro Cristo. Jesus então falou sobre esse grupo, agora ele passa a falar sobre o segundo grupo, são os verdadeiros cristãos. São aqueles que, não obstante qualquer tipo de momentos de tribulação, eles são os eleitos, os escolhidos de Deus. Vamos ver aqui a partir do verso 9, esse segundo grupo de pessoas. O verso 9 diz assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Olha o verso 12 e o verso 13. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. O verso 13. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Interessante nós percebermos que a única vez que aparece a palavra amor nesse sermão de Jesus é no texto paralelo de Mateus, se referindo ao outro grupo de pessoas que, em virtude de suas iniquidades, elas irão esfriar o seu amor. Aqui nesse texto aqui de Marcos, tanto no verso 9 como no verso 13, o autor aqui ele traduziu como amor, mas no original não aparece a palavra amor. A palavra realmente, esse amor aqui nesse sermão, somente aparece no texto paralelo em Mateus 24, verso 12, onde diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Assim, o que Jesus está nos ensinando aqui nesse sermão de Marcos, no verso 9, no verso 12 e no verso 13, é que a ênfase que ele quer dar é em relação à sua pessoa e o seu nome. Entendemos que todas as coisas que irão ocorrer têm como propósito a pessoa e o nome de Jesus, no qual nós devemos honrar, nós devemos nos submeter e viver para Ele. Nós iremos passar por esses momentos difíceis,
passar pelas tribulações, mas quando formos apresentados diante do rei, no sinédrio, ou diante de qualquer local que seja, nós iremos ali, por causa do nome de Jesus, por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, testemunharmos dele em obediência, dando honra ao nome do Senhor. Nós devemos ser um testemunho vivo, que nós servimos a Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Nós somos um testemunho vivo de submissão a Ele, não obstante qualquer circunstância. É a base, o objetivo, o propósito de Jesus mostrar aqui é que devemos estar honrando o seu nome. É por causa dele, é nele, é através dele, é em submissão a ele que nós seremos então testemunhas, que estaremos ali honrando, que estaremos servindo e proclamando que nós somos dele. Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao 21 diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É nisso que nós devemos nos ater, em nos submeter ao nome de Jesus, a dar honra à pessoa de Jesus, em querer nos obedecer a sua palavra e viver para Ele. Todas as coisas convergem para a glória de Jesus. Não converge para a satisfação da nossa vontade, da nossa carne e das nossas necessidades, mas sim em vivermos para darmos honra a Ele, pois Ele é o nosso Senhor. O verso 10 nos ensina: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. A palavra que aqui é traduzida por importa, no grego, é a mesma palavra que aparece em Mateus 16, 21, onde é traduzida por convinha. Vejamos, Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O sentido aqui não é de uma opção, mas sim de necessidade, algo que não pode ser mudado. Assim como Jesus tinha que ir a Jerusalém, esse evangelho deve ser pregado em todas as nações. Enquanto outro grupo de pessoas estão servindo o Cristo falso para satisfazer ao seu ego, esse grupo de pessoas, os seus verdadeiros cristãos, eles estarão pregando o evangelho, pois essa ordem nos foi imposta em obediência a Ele, e devemos então cumpri-la. Que em meio a esse momento que estamos vivendo, que a nossa preocupação seja em anunciar a Jesus Cristo, pois importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Marcos, capítulo 16, verso 15 diz: disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus, capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus, ele declara que isso deve ser primeiro. Assim, se almejamos a sua vida, devemos primeiramente pregar entre todas as nações. Se nós estamos verdadeiramente preocupados, almejando que Jesus ele venha, se isso é realmente o desejo do nosso coração, que entendamos que primeiro é importante que devemos estar anunciando a Cristo, falando do seu nome, falando do evangelho, falando da sua obra na cruz do Calvário, porque isso que o importa, que primeiro o evangelho seja pregado.
Que nesse momento a nossa preocupação seja em anunciar a Jesus Cristo. Olha o verso 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Maravilha! Essa virtude do Espírito Santo é uma capacitação para testemunharmos de Cristo até o fim, em meio às tribulações. É a perseverança como a marca dos eleitos que Deus escolheu. Essa virtude, o Espírito Santo que há de vir sobre nós, é o auxílio do Espírito Santo que nos dará o discernimento para não acreditarmos em todo o vento de doutrina. Os fiéis, eles não serão dilubriados, não irão ser enganados por esse falso Cristo, mas eles terão essa capacitação do Espírito Santo para serem testemunhas, para falar de Jesus, para perseverar até o fim. Porque nós, por nós mesmos, não temos condições de em meio às tribulações, continuarmos crendo, continuarmos sustentando a nossa fé, de continuarmos defendendo a Cristo. Mas Ele nos auxilia pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós nos ajuda a nós perseverarmos, nos ajuda em meio à tribulação, darmos glória a Ele. Nos ajuda em meio ao caos, continuarmos firmes com o Senhor Jesus Cristo e sermos testemunha dEle e anunciando a honra de Cristo e a nossa submissão a Ele. O verso 13 diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O verso 20 e o verso 22 diz: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Nós não seremos enganados, porque o Espírito Santo nos dará discernimento para nós continuarmos firmes na verdade. Atos, capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Por isso, meus amados irmãos, essa nossa condição de continuarmos firmes por causa da capacitação do Espírito Santo sobre nós, que nos auxilia para sermos testemunhas. Concluindo, não devemos nos alarmar em relação a esse momento que estamos vivendo, mas sim estarmos pregando o Evangelho em obediência a Jesus, pois nosso compromisso é com Ele e com o seu nome. Aqueles que não se comportam assim, cuidado, pois há uma grande possibilidade de você estar no engano, fazendo parte do grupo de cristãos que não tem um Cristo verdadeiro, não tem o Cristo verdadeiro, mas serve e se submete ao seu próprio ego. Que nós verdadeiramente confiemos em Deus, que nós nos comprometemos em então pregar o Evangelho, sendo auxiliados pelo Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Oremos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou grato, ó Pai, por poder conhecer a Ti e servir a Ti. E nessa verdade de que o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, nós confiamos. Confiamos, ó Pai, no Seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E entendemos, ó Pai querido, que em sendo salvo, nós fomos selados pelo Teu Espírito. E o Teu Espírito em nós, ó Pai, que nos fortalece e que nos ajuda a nós perseverarmos e estarmos, ó Pai, seguros com o Senhor. Ó Deus, nos auxilia, nos guarda, nos protege, coloca os Teus anjos ao nosso redor, nos alcança pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos renova a cada manhã. Coloque em nós, ó Pai, amor pelas almas perdidas,
o desejo de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo em meio a esse caos que estamos passando. Senhor, que verdadeiramente o nosso compromisso seja contigo. Ó Senhor, que a nossa mente seja levada cativa à obediência do Senhor Jesus. Não nos deixe ser levado por qualquer vento de doutrina, mas sim, ó Pai, confiando na Tua palavra e em submissão, em dar honra ao Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.